Deixa eu contar para você uma parte da minha infância que pode ser também parecida com a sua. Um dia desses lá, com 8, 9 anos, brincando de bola, carregando uma bola na mão, de repente eu me deparei numa ladeira e essa bola caiu da minha mão e eu não consegui pegá-la até ela chegar no final da ladeira. Saí correndo atrás dela, descendo aquela ladeira, mas ela foi mais rápida do que eu e eu só consegui parar aquela bola quando ela chegou lá embaixo. Talvez você saiba do que eu estou falando. Assim é quando uma pessoa não tem domínio próprio sobre os seus impulsos, sobre a sua própria natureza, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, eu e o Davi, sobre acrescentar a fé, o domínio próprio, que vai fortalecer a fé que é espiritual e o domínio próprio, que também é algo espiritual, e nós vamos discutir sobre isso hoje. É isso aí. Na semana passada nós falamos sobre o conhecimento, hoje nós iremos falar sobre domínio próprio. E nós estamos nos baseando, né? Nossa palavra e nossa intenção para vocês se baseia na Bíblia, na palavra de Deus, que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo, do versículo 5 até o versículo 8, nos indica um caminho, nos indica alguns atributos que fortalecerão, sem dúvidas, a nossa fé. Vamos lá então. 2 Pedro capítulo 1, no versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Por quê? Se essas coisas, se essas qualidades existirem em você e crescendo em você, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então eu preferi ler todo esse texto, porque você tem fé, eu tenho fé. Davi, meu filho, tem fé. Se você chegar em qualquer lugar, perguntar para 99,9% das pessoas, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, se elas têm fé, elas vão dizer para você, claro que eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas a Bíblia está dizendo que a fé, sem algumas particularidades agregadas a ela, é inoperante, não funciona. Porque a fé é algo que starta, que é um gatilho para comportamentos, ações, palavras, pensamentos. Então nós estamos aqui esses dias procurando mostrar a você a importância de ter fé, mas com a fé, a virtude, o conhecimento, e hoje nós vamos tratar do assunto do domínio próprio. Certo, Davi? É isso aí. E podemos começar falando do domínio próprio, dizendo o que é ter domínio próprio? O que é, enfim, domínio próprio? Olha, na minha vida, por exemplo, domínio próprio é quando você tem internamente um freio, né? A bicicleta, você está pedalando ela e você está segurando o guidão e junto com o guidão tem um freio que vai proteger você, né, de uma queda, de um escorregão. Então, o domínio próprio é um freio interno, psicológico, emocional, né, de inteligência, que vai impedir você de escorregar nas palavras, nas atitudes, na força física. É isso aí, porque, como você disse nessa ilustração, nessa história, o domínio próprio não significa que você vai estar a par ou refém de um sentimento. Aquilo vai estar dentro de você. Aquele incômodo, aquele impulso, ele vai surgir dentro de você porque somos seres humanos, temos temores, temos medos e dentro de nós os sentimentos ficam em choque.
Mas uma pessoa que tem domínio próprio não significa que é uma pessoa fria, uma pessoa que não está sentindo nada por dentro. Aquela pessoa que tem o domínio próprio é justamente aquela que controla os seus impulsos, que mesmo sentindo algo desconfortável por dentro, não transmite e domina aquele sentimento, praticando certos atos que demonstram que ela está no domínio das suas emoções. Você está falando de uma palavra, impulso, né? Instinto. Veja bem, uma pessoa, seja ela dentro de uma religião, fora de uma religião, pessoa que não tem o domínio próprio, ela não exercita o domínio próprio, eu vou compará-la à rosa. Você veja que a rosa hoje, até hoje, século XXI, quando alguém quer expressar amor, um sentimento pelo sexo oposto, tradicionalmente ele manda um buquê de rosas. Rosas vermelhas, porque fala de um amor forte, uma paixão grande. Mas as rosas, elas crescem aonde? Elas crescem num arbusto cheio de espinhos. Embora a rosa seja vermelha, calorosa, fala de amor, fala de uma paixão, mas ela está ligada a um caule cheio de espinhos. Assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Ela pode ser até educada, até uma pessoa erudita, mas se ela não controla os seus instintos, é uma pessoa que fere as outras pessoas, machuca as outras pessoas e causa um sangramento no coração e na alma das pessoas. Assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Então, esse vídeo é exatamente para você exercitar esse autocontrole, né? Buscar dentro de você o freio, né? Quando você for abordado, você for acontecer algo, uma batida de carro, alguém bateu no seu carro, você comprou aquele carro, está financiado, você acabou de lavar o carro, você acabou de passar o aspirador do carro, acabou de cerar, e uma bicicleta bate no seu carro, uma moto bate no seu carro, uma pessoa coloca a mão suja no vidro do seu carro. E você precisa, naquele momento, praticar o domínio próprio, não deixar a fúria, aquele sentimento de repulsa, sair pela sua boca, pelas suas mãos, né, pelos seus olhos, e você ter uma atitude, um comportamento pautado no equilíbrio, na tranquilidade, na paz, resolvendo aquilo de forma harmoniosa, porque senão, caso contrário, você vai ferir e machucar aquela pessoa. E isso acontece muito dentro de casa, quando nós perdemos a paciência, quando a gente é abordado, a gente é interrompido pelo filho, por uma criança, pelo cônjuge, de forma abrupta, nós corremos um grande perigo, Davi, de feri-las, né? Não por falta de fé. Você pode ser uma pessoa de fé, uma rosa linda. Você é cheio de fé, conhece a Bíblia, ora, mas você não exercita o seu autocontrole, o seu domínio próprio. E para estender um pouco mais, domínio próprio é uma parte divina. É de Deus isso, Davi. Porque o domínio próprio, lá em Gálatas 5:22, fala que ele é fruto do Espírito Santo. Verdade. É o fruto do Espírito Santo demonstrando em várias atitudes. Exatamente. Como o domínio próprio, o amor, A a paciência. paciência, a benignidade. Mas o domínio próprio está lá. E como você já disse, as consequências de uma pessoa que não tem domínio próprio é muito nítida. É o afastamento das pessoas. Você conhece aquela pessoa que fala assim, não, mas eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo. Não, eu não tenho filtro, eu vou lá e faço. Normalmente são pessoas que afastam as outras pessoas e acabam ficando sozinhas. A solidão acaba sendo uma consequência. Agora, nós vamos lançar, nessa semana, o nosso desafio. Do domínio próprio. O desafio do domínio próprio. Você está conosco? Então, nessa semana, identifique, reflita conosco nesse momento. Quais são as situações que tiram você do sério? Quais são as circunstâncias da sua vida
que normalmente te geram um sentimento e que fazem você agir por impulso. Podemos dar alguns exemplos. Tem pessoas que são extremamente metódicas na organização. E quando chegam num ambiente sem estar organizado, às vezes dentro de casa, às vezes o seu cônjuge não é tão organizado, às vezes os seus filhos são meio bagunceiros. E aquilo te gera uma repulsa, um impulso que você acaba falando coisas que você não gostaria, magoando e ferindo as pessoas. O que você vai fazer na próxima vez que você encontrar um cenário desse? Na hora que surgir aquele impulso, como é que você vai demonstrar que você está sob controle? Como é que você vai dominar as suas emoções? E, enfim, demonstrar o domínio próprio. Seria um exemplo. Qual seria um outro exemplo? Um outro exemplo é fila. Você já esteve na fila do açougue, da farmácia, né, lá para abastecer o combustível, e alguém mais esperto que você, um espertalhão, vai lá e fura a sua fila. Né? É nesse momento que você vai praticar esse desafio, né, de não deixar aquela repulsa, aquele nervoso sair pelos seus olhos, pela sua boca, pensar mal daquela pessoa. Aqui em casa são situações, né? Nós temos um sofá, temos 3 sofás aqui, mas o meu lugar é um cantinho ali que eu coloco a minha Bíblia, coloco o celular, é ali que eu tomo um suco. Só que esse lugar do sofá, que fica bem de frente para a televisão, é um lugar cobiçado pelo meu neto, pelo meu genro. A minha esposa também gosta desse lugar, porque eles descobriram que aquele lugar é o melhor lugar da sala. Então, às vezes eu chego em casa, quem está lá no meu lugar? Né? Outra pessoa. E é nesse momento que você tem que exercer o domínio próprio por uma coisa tão simples. É verdade. Saber que aquilo lá não é o fim do mundo. Aquilo não é um desastre. E você descobre que você não é dono, que você não tem o controle sobre todas as coisas. Você pode compartilhar. É uma coisa minha aqui. E eu aprendi a exercer o domínio próprio, uma coisinha tão simples. Fica esse desafio para você essa semana. Né? Com certeza, você vai se deparar com situações que vai afrontar você, afrontar os seus direitos, afrontar aquilo que é seu, que você pensa que é seu, e você pode ter um comportamento, uma resposta com domínio próprio. Excelente. Esse desafio está no ar e essa semana vamos praticar. Bom, na semana que vem teremos um novo vídeo e nós falaremos do próximo atributo, que é a perseverança. Né? Então, como ser perseverante, como a perseverança pode fortalecer a sua fé. Fica aqui o abraço do pastor José Hilton, Davi. Até lá, até a próxima semana. Um abraço. Um abraço.